O medo é uma barreira para o despertar da consciência. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto agora. O medo está presente no cotidiano do ser humano. Nós temos medo de insetos, de animais, de altura, de velocidade. O medo pode se apresentar de diversas formas. Mas o problema é quando ele vem disfarçado de ajuda. E a gente abre brechas, não presta atenção e deixa que ele tome conta ali das nossas ações e dos nossos cenários. Estou trazendo essa questão do medo para a gente conversar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, principalmente quando esse medo ele vem disfarçado aí de uma ajuda, né? Quando aparece na nossa vida num formato, dentro de um cenário, que essa informação que nos é dada parece que vem no sentido de ajudar, de melhorar, por exemplo, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, quando na verdade não é isso que acontece. É o medo disfarçado ali e que vai trazer prejuízo para o nosso despertar da consciência. Você já vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Olha só que coisa insana. No livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, ele traz uma informação que é, no mínimo, bizarra, né? Ele coloca ali que o ser humano é o único animal que consegue gerar sensações reais, então, sensação de medo, por exemplo, só de pensar em uma situação. E mais, ele não só tem todas as sensações, né? Todos aqueles sintomas de ansiedade só por pensar, como também passa a produzir os hormônios que são relacionados com aquela sensação. Isso parece uma loucura, mas acontece de verdade. Eu já falei sobre esse livro aí do Dr. Joe Dispenza, eu vou deixar um link aqui para um outro vídeo em que eu trato de prosperidade. Na verdade, o livro é sobre isso, né? Mas é muito importante que a gente entenda sobre o medo, porque sentindo medo não há prosperidade. E você vai entender um pouco mais sobre isso conforme eu for desenrolando aqui o assunto. O que me motivou a estar fazendo um vídeo sobre esse assunto, sobre esse medo que vem disfarçado de ajuda, foi um outro vídeo que eu assisti de uma médica super famosa que foi divulgado dentro de um grupo de estudos espiritualistas que eu participo, né? Então ele foi divulgado ali, obviamente, com o intuito de auxiliar, trazendo a seguinte informação, que os alimentos, né, o leite e os alimentos derivados do leite, que eles são extremamente prejudiciais para a saúde, eles são inflamatórios. Aliás, alimento inflamatório virou moda, né? Tudo que a gente vê aí, todo alimento parece que inflama. Fala sobre isso e ainda traz algumas coisas sobre teoria da conspiração, fazendo com que as pessoas acreditem que elas devam parar, né, de beber leite e de comer os seus derivados. Essa médica ainda trazia ali informações sobre os malefícios energéticos, malefícios para o nosso campo energético, causados então pela ingestão de leite e derivados. Eu questionei lá no grupo e pontuei alguns equívocos da fala dessa médica. E o que eu recebi, né, a devolutiva que eu recebi, é que da pessoa, né, que tinha publicado esse vídeo ali, que ela não era a primeira médica falando sobre esse assunto. Que a pessoa já tinha visto vários outros médicos espiritualistas que discorriam sobre o mesmo tema, né? E o que eu tentei explicar é que não é porque é um médico que ele está correto no que fala. Não é porque é um espiritualista também que está correto no que fala. E, claro, não é porque é médico e espiritualista ao mesmo tempo que torna a fala dessa pessoa correta. E eu já coloco aqui, já explico aqui o porquê a gente precisa checar as informações, com informações que você vai encontrar externamente, né? Então, com outros médicos, com outros nutricionistas, outros profissionais de saúde, e checar também o que bate aqui dentro, o que você sente dentro dos teus conhecimentos metafísicos sobre todo aquele cenário. Porque quando a gente olha, né, para essa questão, vamos dizer assim, de cunho nutricional, você vai ver
médicos e outros profissionais da saúde assinando aí embaixo como essa médica estava falando, dos malefícios inflamatórios e tal. Mas você tem outros tantos profissionais que falam justamente o contrário, que é benéfico, né? Que leite derivados são ricos em proteína e vão trazer benefícios para a saúde. Quem que está certo no final das contas? A discussão aqui não é sobre quem está certo e quem está errado e também não é de cunho nutricional. Lembra? O nosso vídeo é sobre medo. E o que traz dentro desse vídeo, dessa médica, é justamente isso. Ele traz pra gente uma sensação de medo de que, caramba, vou tomar leite, vou comer derivados que eu fiz isso a minha vida inteira e vou ficar doente. A questão aqui é como podemos moldar a nossa mente aos interesses do sistema e como podemos acabar adoecendo de fato por plantar essas crenças no nosso cotidiano. A gente precisa ter em mente que o Dr. Joe Dispenza fala lá no livro dele, que a gente consegue liberar hormônios e ter sensações reais só de pensar numa situação que possa causar medo. E existe um interesse da Matrix que isso aconteça. O medo é o alimento da Matrix, é uma ferramenta de controle do sistema. Quando a gente se coloca nessa posição de sensação de medo, nós nos tornamos menos questionadores e isso acaba sendo uma barreira para o despertar da consciência. Veja, quando nós estamos nesse processo do despertar da consciência, aquelas pessoas que já despertaram, a gente quebra crenças, né? Crenças que nos seguram dentro da Matrix. E isso não é interessante para o sistema. Essas crenças, elas foram criadas para nos manter sob controle. E quando a gente se vê livre dessas amarras, a gente consegue a verdadeira liberdade. Vamos voltar a uma casa para poder entender como isso tudo funciona. Existem premissas básicas, leis universais, e a gente deve sempre recorrer a elas para poder entender tudo que está acontecendo ali no contexto. A gente não pode perder essas premissas, a gente não pode perder essas leis universais de vista. E assim a gente consegue organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e com isso não ficar à mercê ali do sistema, à mercê da Matrix. Nós criamos o nosso cenário. Tudo que acontece é fruto das nossas decisões. Não existe vítima. Então, tudo que eu estou falando aqui para você é explicado pela mecânica quântica, quando fala do colapso de onda. Eu vou explicar como isso funciona. Quando a gente sente medo de adoecer porque consumiu algum tipo de alimento, por exemplo, a gente está colapsando uma onda que vai fazer com que a gente escolha determinados alimentos que vão levar a confirmar aquilo que a gente pensa. Então, não é que você adoece porque comeu o alimento, você escolheu aquele alimento para adoecer. Para adoecer e para justificar outras coisas aí que você sente, que você pensa. Esse é o mesmo mecanismo de quem fala sobre lei da atração. Porque lei da atração não é só sobre prosperidade. Aliás, nós somos especialistas em lei da atração. Só que a gente acaba atraindo justamente aquilo que a gente não quer, porque nós fomos ensinados dessa forma. Porque não é interessante, né, para o sistema que a gente entenda toda essa mecânica, como isso funciona. E as coisas acabam saindo ao contrário do que aquilo que a gente realmente deseja. Todos os cenários, eles são criados dentro dessa mecânica da lei da atração. E eles acabam sendo compartilhados com outras pessoas que entram na mesma faixa de vibração que você. Então, dentro daquele cenário que você está vivenciando, você vai ser o protagonista, mas vão ter outras pessoas que participam do mesmo cenário, só que do ponto de vista delas, elas são o protagonista e você é que está participando do cenário. Mas isso só está acontecendo ali porque vocês compartilham da mesma frequência. E no caso que eu estou explicando aqui é essa frequência do medo. É uma lógica que ela é inversa à lógica da Matrix, à lógica do sistema. E é por isso que muitas vezes soa estranho e é difícil da gente entender. Essa é a lógica do universo, é a lógica de Deus. As doenças, elas começam nos corpos mais sutis.
Então, o seu corpo físico, ele não adoece da noite para o dia. Não é porque você ingeriu aquele alimento que você ficou magicamente doente. Isso já vem acontecendo há tempos, em função de toda uma mentalidade. O seu corpo ele começa a adoecer a partir dos corpos mais sutis. Nós temos 7 corpos e o corpo físico é o último a receber essa informação, porque é o corpo mais denso. Quando nós pensamos e sentimos, nós geramos um campo eletromagnético em torno da gente, em torno dos nossos corpos. Então é por isso que a doença começa a ser gerada lá nesse corpo mais sutil para depois chegar ao corpo físico. Aí, nesse grupo espiritualista que eu participo, tentaram continuar justificando ali a questão trazida no vídeo, dizendo que, mas se o corpo físico ele já está doente, ele precisa ser tratado. De fato, é isso que acontece. Quando a doença já chegou no corpo físico, ele precisa ser tratado no mundo físico. Você precisa ir ao médico, vai precisar tomar o medicamento, vai precisar interromper, então, no caso do alimento ali que supostamente está te fazendo mal, interromper o consumo, você vai ter que tomar ações dentro do mundo físico. Não vai adiantar querer tratar alguma coisa que já está instalada no corpo físico só com questões, né, relacionadas a esses outros corpos mais sutis. Mas tem um mais aí, tem uma pegadinha. Se você continuar só tratando do corpo físico, que está te trazendo um sintoma, ele não é a causa, ele é um sintoma de outra coisa que muito maior, né? Se você continuar tratando só do corpo físico, sem olhar para essas outras questões, você vai continuar repetindo esse ciclo. E aí, sabe o que eu te digo? Ponto para a matriz. Você precisa tratar a sua mente. Você precisa entender como que funciona esse mecanismo e passar a não acreditar em tudo que é falado por aí. A gente trata a mente eliminando crenças limitantes. A gente trata a mente mudando nosso sistema de pensamento, mudando o significado que a gente dá para as coisas, para as sensações, para os cenários, para as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente tem contato. E quando isso acontece, quando a gente consegue fazer essa mudança de pensamento, acontece um milagre. O milagre nada mais é do que trocar um pensamento que ele é equivocado por um pensamento verdadeiro. Já falei sobre isso num outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima se você quiser entender melhor sobre milagres. E um milagre muda a sua frequência. E elevar a sua frequência vibratória é a única forma que a gente tem de conseguir despertar a consciência. Viu como tá tudo conectado? Se a gente mantiver a nossa frequência elevada, a gente vai estar mais distante do medo e mais perto do amor. E com isso, nós vamos nos afastar daquelas coisas que podem acarretar doenças, né? Porque a gente vai estar vibrando numa frequência diferente. Porque é claro que existem alimentos que são prejudiciais para a nossa saúde, sejam eles fabricados ou adulterados, como existem músicas, como existem filmes, por exemplo, que não agregam nada para o despertar da nossa consciência. Isso é alimentado por um inconsciente coletivo que acredita no medo, um inconsciente coletivo que está preso ali dentro da Matrix. E esse inconsciente coletivo, ele valoriza o medo justamente para poder justificar as doenças, os conflitos internos e os conflitos externos. Então, se a gente mantiver a nossa vibração elevada, a gente não vai entrar em contato com esses alimentos, filmes, músicas, enfim, que podem ser prejudiciais a nós. Isso não vai acontecer, porque a gente só entra em contato com cenários que vibram na mesma frequência que a gente. E esses cenários de frequência mais elevada são aqueles que vão propiciar o despertar da consciência. Já estou chegando aqui no final do vídeo, mas eu queria pedir para você refletir sobre uma frase que ela está no livro Um Curso em Milagres, no UCEM, na sua introdução. O oposto do amor é o medo, mas aquilo que tudo abrange não pode ter opostos.
Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário aí sobre o assunto, coloca aí embaixo que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.